Oi, turma do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Scherce Júnior, Dr. Ludwig. Na Revista Espírita, capítulo 9, O Zoavo Curador do Campo de Chanos. A gente está na parte 3, onde tem uma observação falando o seguinte. Esse homem é dessas naturezas rudimentares que se exaltam muito pouco. Se, pois, uma só palavra houvesse bastado para excitar sua imaginação a ponto de curar instantaneamente uma gastrite crônica, seria preciso convir que o fenômeno seria ainda mais surpreendente que a cura, e bem mereceria alguma atenção. A filha do dono do hotel de La Meuse, em Mormelon, doente do peito, estava tão fraca a ponto de não sair do leito. O Zoavo a convidou a levantar-se, o que ela fez imediatamente. Com a estupefação de numerosos espectadores, desceu a escada sem auxílio e foi passear no jardim com o seu novo médico. A partir desse dia, a moça passa bem. Não sou médico, mas não creio que esta seja uma doença nervosa. O Sr. B, gerente de pensão, que dá pulos à ideia da intervenção dos espíritos nos nossos assuntos, contou-me que uma senhora muito doente no estômago tinha sido curada pelo Zoavo e que desde então tinha engordado notavelmente cerca de 20 libras. Observação. Esse senhor que se exaspera à ideia da intervenção dos espíritos ficaria muito chocado se, quando morresse, seu próprio espírito pudesse vir assistir às pessoas que lhe são caras, curá-las e lhes provar que ele não está perdido para elas. Quanto aos enfermos propriamente ditos, os resultados obtidos com eles são mais estupefacientes porque o olho verifica imediatamente os resultados. Em Trelope, a aldeia, situada a 7 ou 8 quilômetros daqui, um velho de 70 anos estava entrevado e nada podia fazer. Deixar a sua cadeira era quase impossível. A cura foi completa e instantânea. Ainda ontem me falaram do caso. Disseram-me, ora, eu vi o pai Petit, ele estava ceifando. Uma mulher de Mormelon tinha a perna encolhida, imobilizada, seu joelho estava à altura do estômago. Agora anda e passa bem. No dia em que o Zoavo foi interdito, um pedreiro percorreu exasperado o Mormelon e dizia que queria enfrentar os que impediam o médium de trabalhar. Esse pedreiro tinha os punhos voltados para os lados internos dos braços. Hoje os seus punhos se movem como os nossos e ele ganha 2 francos a mais por dia. Quantas pessoas chegaram carregadas e puderam voltar andando, tendo recuperado o uso de seus membros durante a sessão? Uma menina de 5 anos, trazida de Reims, que nunca tinha andado, andou imediatamente. O fato seguinte foi, por assim dizer, o ponto de partida da faculdade do médium, ou pelo menos do exercício público dessa faculdade tornada notória, chegando a Ferté-Sons, gente, esses nomes, Jouarre, e dirigindo-se para o campo, o regimento dos Zoavos estava reunido na praça pública. Antes de debandar, a banda executou uma peça. Entre os espectadores achava-se uma menina num carrinho empurrado por seus pais. Um de seus camaradas chamou a atenção do Zoavo para a menina. Terminada a música, ele se dirigiu para ela e, dirigindo-se aos pais, perguntou: essa menina é doente? Ela não pode andar? Há 2 anos tem na perna um aparelho ortopédico. Tirai, então, o aparelho, do qual ela não mais precisa. Isto foi feito, não sem alguma hesitação, e a menina andou. Então, foram ao café e o pai, louco de alegria, queria que o vendedor de refrescos abrisse sua adega para que os zoavos bebessem. Agora vou contar como o médium procedia, isto é, vou descrever uma sessão que não assisti, mas que me foi minuciosamente detalhada por vários doentes. Deixar para amanhã. Então, nessa parte de hoje, a gente vê o seguinte. Era questionado o trabalho do Zoavo? Sim, lógico, tudo que é diferente chama atenção e a primeira coisa que a gente tem é de duvidar ou até mesmo de execrar, né? De falar mal, de querer acabar com tudo aquilo. Nós temos a tendência de ser simplesmente, como que eu posso usar? Fugiu a palavra. Incrédulos. A primeira coisa que vem na cabeça é não confiar. Lógico, um doido tá colocando todo mundo para
para fora da cadeira de roda, tirando seus aparelhos, sarando gastrite, úlcera, né, tumores. E aí? Quem é esse cara? De onde que ele veio? Como é que ele tem esse poder? Que poder é esse? Então, muitas dúvidas vão surgir, é lógico, é normal. Dentro de uma casa espírita não é diferente. A pessoa vai lá, toma o passe e se sente melhor e duvida que está se sentindo melhor. Quando chega lá fora, ela fala assim, não, eu tô me sentindo bem, mas eu acho que foi a música. Eu acho que deve ter sido algumas palavras que entraram aqui na minha cabeça durante a palestra, mas ela não consegue entender que tem o trabalho do plano espiritual envolvendo. Ela só acredita naquilo que ela vê. Por isso que para algumas pessoas é tão importante ainda a questão de imagens. Tem que ter uma imagem de Jesus na parede, tem que ter uma imagem de Bezerra de Menezes. Alguns centros cultuam imagens ainda, porque a pessoa precisa ver para crer. E aqui, por mais que o cara tá mostrando que ele tá fazendo um trabalho junto com a espiritualidade, que não é só ele não teria poder nenhum sozinho. É cura. Ele poderia magnetizar, como nós estudamos. Ele poderia amenizar a situação das pessoas, mas curar, ele precisa do plano espiritual. A medicina da terra e a medicina do plano espiritual. E não um simples magnetismo, um fluido que sai do nosso corpo já vai curar alguém, que se fosse assim, a gente também sairia à torto e direito, curando pessoas e se curando. Eu vejo médiuns excelentes, inclusive curadores, mas que não são curados. Cada qual tem o seu momento de cura. Não é só a gente querer. O plano espiritual tem que comandar isso aí. Tem um plano lá atrás que foi feito antes da nossa encarnação. Então, que essas dúvidas são levadas, algumas pessoas querem acabar, outras querem manter. Existe esses debates, né? Esses atritos, faz parte do processo. Não tem nada que venha de novo, de novidade, melhor dizendo, que não crie desconforto, que crie pessoas que querem e que não querem, que aceitam e que não aceitam, que acreditam e que não acreditam. Então, para nós, tanto os espíritas, médiuns, como para aqueles que são assistidos e vão na casa espírita, cabe mais uma coisa, a nossa fé. Nós temos que ter fé para que tudo seja feito de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade da espiritualidade que assiste a gente, que deseja o nosso bem, que sabe quando nós estamos preparados para uma cura física, porque a doença física já é um combinado do plano espiritual. Então não é assim, eu venho para cá para ter uma polimiosite, por exemplo, e de repente, Deus, eu desisti, viu? Eu não quero. Então me cura aí, porque não é assim. Eu preciso, então eu vou ter que passar até certo ponto, não é eterno. Por isso que Chico Xavier falava, tudo passa. E vamos acreditar nessa palavra. Tudo vai passar. E no momento certo nós vamos ser atendidos. Nós não vamos precisar de um corpo doente. Vai chegar um momento que nem corpo nós vamos precisar. E vocês sabem disso. A evolução espiritual é para isso. É para que chegue um momento que a gente não precise mais encarnar, estar na carne. Por enquanto ainda somos espíritos errantes, atrasados, que precisamos estar num planeta atrasado, de prova e expiação, mas como todo mundo já sabe também, nós já estamos melhorando o nosso planeta, consequentemente as pessoas, os espíritos encarnados também estão se melhorando. Aqueles que teimam em não melhorar também não vão ficar aqui. Então, nessa jornada de evolução espiritual, mental, é onde a gente consegue entender melhor a palavrinha fé, que nada é sobrenatural, mas que para Deus tudo realmente é possível. E Ele utiliza pessoas que têm fé para isso. Então, fica aqui o recadinho e amanhã não, segunda-feira, tô meio atrapalhada hoje, segunda-feira a gente continua.